Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem. Hoje eu vim mostrar para vocês como é que tá aquela rosa do deserto que eu tirei do substrato. Hoje tá com 9 dias que ela tá fora do substrato. Inclusive ela já desidratou bastante, ó, como vocês estão vendo. Eu consegui abrir aquelas raízes que estavam muito entrelaçadas. Coloquei esse isopor aqui, ó, para poder fazer com que as raízes ficassem, né, na posição que eu queria. Aqui, ó, tava até apertando bem aqui. Eu fui conseguir tirar essa raiz. Coloquei o isopor aqui tudo direitinho, de maneira que não machuque a planta. E eu tirei essa planta, pessoal, para quem não viu o vídeo, eu tirei essa planta do substrato porque eu comecei a perceber umas manchas. E eu com medo, né, de ser algum tipo de podridão, eu achei melhor fazer isso. Tá vendo, ó? Ela tava com as manchas bem acentuadas. Aí eu preferi tirar do substrato, porque se caso fosse, né, algum tipo de podridão, eu ia perceber. Mas as raízes, como vocês estão vendo, ó, todas saudáveis. Aí passou já o tempo, né? Inclusive, ó, os botões que tava para abrir até, esse aqui já abriu. Esse aqui tá indo. Pra cá tem mais, ó, bastante, desenvolveu tranquilamente. E agora eu vou fazer o replante. Eu vou colocar adubação nova, né? Vou usar o mesmo vaso porque eu não tenho espaço suficiente para colocar minhas rosas em vaso muito grande. Então assim, eu preciso controlar isso para que elas não cresçam tanto por causa do espaço que eu não tenho aqui, né? Então assim, eu sempre vou tratando delas, vou ajeitando, mas sempre com limite, né? Aqui tá o substrato, ele tá um pouco úmido, ó. Aí aqui tem areia grossa, tem bastante carvão, tem pó de café, tem esterco de gado bem curtido, tem terra vegetal. Eu faço uma mistura que quando termine fica assim, ó. Tá vendo? Fica uma mistura bem leve, ó. Pra quê? Pra que quando a gente faça a rega, essa água bata e escorra rapidinho, né? Que não fique nada acumulado, que é para não apodrecer as raízes. Então eu vou fazer aqui o replante e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Pronto, pessoal. Aí, como eu disse, tá aqui o substrato, a adubação, o vaso e a planta, né? Eu faço assim, ó. O vaso sempre bem furado, é muito importante. Aí o que é que eu faço? Vou aproveitar e vou mostrar como é que eu faço a aplicação do Fusion Power nas minhas rosas. Deixa eu colocar aqui com cuidado para não quebrar. Eu pego o vaso, tá vendo, ó? Vou colocar uma quantidade de substrato mais ou menos até aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Mais ou menos tá até aqui. Aí eu venho com a quantidade de Fusion. Para uma planta, para um vaso desse tamanho, 3 litros e 700, eu coloco mais ou menos uma colher de sopa, não muito cheia, ó. Uma colher de sopa rasa. Aí como é que eu faço? Eu coloco assim, ó, espalhado. Venho com um pouco de substrato. Faço uma forração, ó, para que quando eu coloque a minha planta, as raízes não fiquem direto, né, no adubo. Aí fica assim, ó. Aí agora vou posicionar a minha planta da melhor forma, ó. Acomodar as raízes. E pronto. E agora aqui é só completar com o substrato. Tá vendo? Porque o Fusion tem que ser colocado dessa forma? Porque o Fusion, ele é um adubo que ele não é móvel. Então, assim, se eu colocar o Fusion por cima do substrato, a planta não vai absorver o que é para ela absorver, porque geralmente as raízes descem para o substrato, elas não sobem, então elas descem. Então, quando elas descer, elas vão encontrar o quê? O adubo que eu coloquei lá no meio do substrato.
Então foi assim que eu aprendi, né, a trabalhar com o fúsio. E eu super indico, porque é um adubo que ele é muito bom, ele é completo. Ele vai servir para tudo. Para sua planta florir, para sua planta crescer, para sua planta ficar com um vegetal bonito, certo? Então, quando eu comprei o Fusion, eu já sabia disso. Aí eu tava com um monte de rosa do deserto que eu tinha pouco tempo que eu tinha replantado elas e eu não queria tirar elas do substrato para poder fazer esse processo, né, com o fúsio. Aí o que é que eu fiz? Com todo o cuidado, eu peguei o cabo assim de uma colher, né, e fui fazendo uma cavidade assim em volta, bem profunda, né, assim mais ou menos até a metade lá do vaso, e coloquei uma carreirinha assim, ó, do adubo, e aí sim eu vim e completei com o substrato, de maneira que eu conseguisse colocar o adubo nessa situação aqui, ó, nessa direção aqui. Para quê? Para quando as raízes descer, né, que é o normal, é o natural, elas encontrassem o adubo. Mas assim, foi o que eu fiz, né? A alternativa que eu fiz na época para poder colocar nas minhas plantas. Aí aqui é só ir fazendo assim, ó. E vou observar, não vou molhar essa planta ainda. Porque o substrato também tá úmido, né? E não tem necessidade. E agora aqui é a observação. A observação é quem manda, porque qualquer coisa que eu percebo nas minhas rosas, eu tiro do substrato imediatamente, né? Sendo alguma coisa, a gente trata. Não sendo nada, melhor ainda, né? Eu já tive várias situações aqui com as minhas plantas. Igual, já tive planta que desidratou assim, numa situação de ficar horrível, horrível. E eu pensar que poderia ser algum tipo de podridão, e quando eu tirei do substrato não era nada. Ainda bem por isso, né? Mas também se fosse, dava para tratar. E pronto, e a gente vai sempre observando, né? Para poder ajudar elas assim que possível. Aí ficou assim, pessoal, ó, bem firme, certo? Depois, quando molhar, essa água a água vai escorrendo e vai assentando, né, o substrato. O substrato vai entrando assim em algum lugarzinho que não entrou e tá tudo certo. Aí ficou assim, ó, muito bonita. Essa é a minha Bridal Bouquet. Olha que maravilhosa. Linda. Depois quando ela for envelhecendo mais, ela vai ficando com uma pigmentação assim meia rosada. É um encanto, é muito bonita essa planta. Tem bastante botões. Eu não vou mexer nessa questão de botão, porque eu vou observar, né? Mas vai ficar tudo bem. Olha, pra cá também tem mais. E é isso. Então, pessoal, foi assim, né, que ficou. Aí agora, por enquanto, eu não vou levar essa planta direto lá para o local que ela fica, que é muito, muito sol. Eu vou deixar ela, como ela passou agora por esse processo, eu vou deixar ela uns 3, 4 dias à meia sombra e vou observando. Estando tudo bem, aí eu vou colocando ela para tomar o solzinho da manhã, certo? Depois eu tiro, coloco a meia sombra de novo. É aquele trabalho de paciência, pessoal. Só vai entender quem realmente gosta, né? Parece, meu Deus do céu, eu vou ficar tirando a planta, botando a planta, sei o que e tal, um tanto trabalho. Não, não é trabalho, é cuidado. E depois, passando os dias, eu vendo que tá tudo bem, eu coloco ela definitivamente no cantinho dela e tá tudo certo. Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo. E é isso, até o próximo vídeo, pessoal.